Amém. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que maravilha poder estarmos mais uma vez aqui na casa do nosso Deus, para celebrar ao seu nome, sobretudo aprender mais da palavra de Deus. Todo culto de ensino, ele precisa criar em nós uma expectativa. E a expectativa não é que seja diferente dos demais cultos, mas o culto de ensino, ele tem como objetivo alcançar muito mais a igreja local, né? O culto no domingo, ele tem uma abrangência maior, vai vir mais convidados, mais pessoas de fora. Não que na terça-feira também não possa isso acontecer. Porém, é no culto de ensino, no antigo culto de doutrina, onde a igreja local, a igreja de Gileade aqui, de José Walter, tem a oportunidade de estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Então, a importância que há de, pelo menos um grande número, que bom seria que na sua totalidade, estivessem todos aqui, para que juntos pudéssemos aprender um pouco mais da palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus, na terça-feira, tem o objetivo de nos admoestarmos, de criar em nós bases sólidas do Evangelho e da palavra do Senhor, que vai tirando da nossa vida coisas, questões, comportamentos que desagradam a Deus. A todo tempo, nós precisamos estar colocando as nossas vidas sob o crivo da palavra do Senhor, sendo confrontado pelas Escrituras, e ainda bem, irmãos, que o Espírito de Deus faz isso conosco. Já pensou? A gente pudesse sair-se caminhando, fazendo as coisas de qualquer jeito, sem ser chamado a atenção pelo Espírito de Deus, para que a gente, vez ou outra, esteja corrigindo a nossa vida e trazendo de volta esse resgate para o conhecimento e o aprendizado da palavra do Senhor. Não apenas ler por ler, ou estudar por estudar, mas aplicá-la de forma poderosa nas nossas vidas. Não tem uma outra forma de se vencer o pecado, a não ser mergulhando na palavra de Deus e permitindo que ela trabalhe o nosso caráter, o nosso ser. Então, quando você vem para cá na terça-feira, no domingo, em qualquer outro dia, momento, que a palavra de Deus é aberta e você tem a oportunidade de ser confrontado por ela, pode ter certeza que o Espírito vai te levar a tomar decisões para mudança. E essas mudanças, todas elas, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Amém? Nós estamos hoje encerrando a série de mensagens alusivas à Páscoa. O mês de abril, todos os irmãos sabem, que é comemorado a Páscoa, e nós, do calendário cristão, nós brasileiros, nós que temos esse hábito de fazer memória e trazer comemorações, é importante fazer isso, e nós, durante todo esse mês de abril, estudamos sobre a Páscoa, revezamos aqui com outros irmãos, pastores, e trouxemos mensagens voltadas para esse tema. Hoje, a última mensagem dessa série, nós vamos tratar sobre a Páscoa e o Cordeiro. A Páscoa e o Cordeiro. Quero tomar por base, queridos, um texto de Apocalipse, capítulo de número 5. Nós vamos ler versículo de número 12 ao 14. Glória a Deus. Estou sentindo falta de uma águazinha aqui, ó. Cadê a águazinha? Encontramos. Os irmãos vão ficando de pé. Palavra do Senhor. Capítulo 5, verso 12 ao 14. Apocalipse. Amém? Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Eles proclamavam em alta voz: o cordeiro que foi morto
é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles existem, dizerem ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Versículo 14. E os 4 seres viventes diziam amém. Os anciões também prostaram-se e adoraram. Podeis sentar, queridos. A figura do Cordeiro foi criada pelo próprio Deus para ser adotada e fazer essa figuração, esse simbolismo, para que pudesse ser aplicado na Páscoa. Na verdade, a criação da Páscoa foi estabelecida pelo próprio Deus. Nós precisamos entender que não é um hábito apenas cultural, as pessoas fazerem festas acerca da Páscoa, ainda mais usando esse artifício de forma comercial, de forma mercantilista. Não, porque na verdade a instituição da Páscoa foi criada pelo próprio Deus. Foi o Senhor que criou a Páscoa. E a figura do Cordeiro foi um instrumento, foi a imagem que Deus usa para apontar para o futuro que viria. E qual era o futuro? O próprio Jesus, que se fez carne e habitou entre nós, como disse João. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós precisamos entender o contexto para que a gente possa chegar até Apocalipse e entender o texto que nós lemos. O contexto dessa história, que foi estabelecida a Páscoa, nós vamos encontrar em Êxodo capítulo de número 12, nós não vamos ler. De forma sucinta e rápida, nós iremos apenas fazer aqui de uma pincelada para nós compreendermos essa trajetória de Deus na criação da Páscoa. Vocês lembram muito bem que o povo de Israel era escravo do Egito por 400 anos. O que é que acontece? Nessa prisão, Deus levanta um homem para libertar o povo de Israel. E esse homem é Moisés. Então, o faraó resiste para que o povo pudesse ser liberto. E aí Deus providencia as 10 pragas. Os irmãos sabem dessa história. Para que o povo pudesse ser liberto, Deus começa como se pressionasse o Egito, com as 10 pragas que viria sobre aquele povo, para que eles pudessem ceder e abrir para que o povo de Israel pudessem ser liberto. E nessas 10 pragas, a última delas era a morte dos primogênitos. Vocês lembram disso? Capítulo 11 de Êxodo. Vocês podem dar uma olhada depois. Mas na estrutura dessa ordem de Deus para Moisés, contém o conteúdo dessa ordem de Deus, é exatamente as instruções de Deus para que Moisés pudesse estabelecer a Páscoa, pudesse criar toda essa leitura ou visão daquilo que deveria ser feito e aplicado pelo povo de Israel. Cada família deveria matar um cordeiro sem defeito. Deus chama Moisés e disse: Moisés, agora há uma preparação a ser feita e cada família precisa separar um cordeiro sem defeito, sem mancha, sem falha, para que ele pudesse ser morto. E depois disso, o povo, essas famílias, iriam pegar o sangue desse cordeiro e iria marcar os umbrais das portas das suas casas. Essa marca do sangue representaria um sinal. E nós podemos já aqui de antemão fazer uma aplicação básica para a nossa vida como cristão.
a marca do Cordeiro, que é Jesus, marcou o nosso coração, as portas da nossa vida, para que nós pudéssemos ser reconhecidos como verdadeiros crentes na presença de Deus. Quem entende essa marca, quem entende esse poder de Deus em libertar as nossas vidas, nós começamos a entender mais profundamente o significado da Páscoa e da libertação daquele povo. Passaram sangue nos umbrais das portas e não apenas isso, comer o restante de forma rapidamente. O texto vai nos dar um detalhe que deveriam cingir as suas cinturas. Isso significa que eles deveriam estar preparados para ir embora ou para viajar a qualquer momento. Não faz tanta diferença para nós. O Cordeiro nos marcou um dia em nossos corações e nós estamos preparados, ou devemos estar preparados, porque um dia nós iremos viajar rapidamente. Mas por que Deus escolhe um cordeiro para simbolizar? Para que nós entendamos que a aplicação de Deus é apontando única e exclusivamente para um futuro, para a salvação, nós precisamos aplicar isso da seguinte forma, nessa compreensão: sempre que olharmos para a palavra de Deus, todo o plano da salvação, ele é escrito de Gênesis a Apocalipse. Não se resume apenas no Novo Testamento, mas o plano da salvação já foi escrito por Deus, através dos seus filhos daquela época, durante toda a Escritura Sagrada, ou por todas as Escrituras Sagradas. Por isso, o Cordeiro aponta para Jesus. A escolha desse Cordeiro foi proposital, porque simbolizava algo poderoso que pudesse descrever ou representar aquele que viria, se faria carne, iria para a cruz, morrer pelos nossos pecados, ser sacrificado por nós, pagar um alto preço na cruz do Calvário. Somente um cordeiro sem defeito é quem poderia representar, ou ser a representação daquele que viria. R.C. Sproul, o teólogo americano, ele explica algo importante para que a gente tenha uma compreensão até mais clara. Ele diz que Deus exige um sacrifício sem defeito, porque o sacrifício representa a perfeição que nós não podemos ser. Somente um ser sem mancha poderia representar uma expiação verdadeira e eficaz. Jesus, como Cordeiro de Deus, foi puro, sem pecado, o único capaz de cumprir a justiça de Deus. John Stott, querido, o teólogo anglicano, ele diz o seguinte, destaca que o Cordeiro é a representação de um sacrifício substitutivo. No centro da cruz está a substituição. Cristo morreu por nós, assim como o Cordeiro morreria no lugar das famílias de Israel. Tim Keller, que faleceu agora em 2023, ele diz o seguinte, pastor presbiteriano, destaca que Deus usou o Cordeiro porque ele estava ensinando o povo a lembrar continuamente da redenção. A Páscoa foi o grande ensino visual da salvação pela graça, não pelas obras. Jesus instituiu a ceia exatamente na Páscoa, cumprindo aquilo que era apenas uma sombra do que viria. Jonathan Edwards, quem não lembra do famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele escreve o seguinte acerca desse tema: a excelência de Cristo está em ser simultaneamente, escute isso, a excelência de Cristo está em ser simultaneamente o leão da tribo de Judá e o cordeiro que foi morto. Ele é a força e a mansidão perfeita que representa a glória de Deus. João então afirma no seu evangelho, capítulo de número 1, verso de número 29,
No dia seguinte, onde ele vê Jesus, ele diz, vinha em minha direção e disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo chama ele de Cordeiro Pascal. 1 Coríntios capítulo de número 5, verso 7. Removei o fermento velho, para que sejais massa nova sem fermento, assim como de fato sois, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado. Entenda que Deus vai trabalhando e construindo isso a partir de toda essa estrutura montada no livro de Êxodo que nós lemos, que nós estamos trabalhando. Pedro também declara para nós nessa noite, o cordeiro deveria ser perfeito. 1 de Pedro, capítulo de número 18 e verso 19, de número 1, verso 18 e 19, sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que fostes resgatado da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. A visão de João em Apocalipse, que agora nós nos detemos agora nesse texto, para nossa compreensão, que o cumprimento da promessa de Deus, na estrutura da salvação, faz com que a gente compreenda e entenda com mais clareza o que significou aquela saída do povo do Egito e como Deus trabalhou e tem trabalhado até os dias de hoje, porque as nossas vidas também já estavam presas, completamente direcionadas ao abismo, mas Ele morreu na cruz para nos libertar, porque nos tirou do lamaçal do pecado, da morte, para nos transportar para o reino do Filho do seu amor, nos tirou do mundo do Egito, para nos libertar, não agora apenas, mas para todo sempre, porque o nosso nome foi escrito no livro da vida, porque o Cordeiro um dia foi para a cruz. A visão de João revela exatamente que Páscoa é essa, de que forma nós precisamos entender e aplicar nas nossas vidas a cada momento. Não apenas numa data alusiva, mas aplicarmos todos os dias, vivendo essa salvação como se fosse o último dia, na entrega total, na dedicação total, para que o nome de Jesus seja glorificado a partir das nossas atitudes e daquilo que nós vivemos aqui nessa terra. Uma visão de João, ela revela uma Páscoa que não é uma vitória apenas para os nossos dias, mas para toda a eternidade. Se nós pegarmos o versículo de número 1 ao 5, do capítulo 5 de Apocalipse, João vai nos trazer essa revelação. No lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando em alta voz, que é digno de abrir o livro e de romper seus selos. Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou olhar para ele. Eu chorava muito, de João, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciões me disse, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, vai abrir, para abrir o livro e romper os 7 selos. Então, queridos, todo esse processo de Deus, para trabalhar na nossa vida, é para que a nossa espiritualidade seja cada vez mais próxima da verdade. Muitas das vezes nós estamos vivendo uma espiritualidade muito mais numa tradição do que naquilo que as Escrituras nos ensina. O desafio para a minha vida e para a sua vida, nesse tempo, irmãos, é entendermos que Cristo morreu na cruz, mas não apenas isso. Há um propósito de Deus para ser trabalhado em mim e em você. Para que quando isso aconteça, muitos possam perceber que a glória de Deus habita em nossas vidas e nós podemos caminhar aqui nessa terra em nome de Jesus. Um cordeiro que assumiu as nossas dores, que assumiu os nossos sofrimentos. No versículo de número 6, ele vai dizer, nisso vim em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciões, um cordeiro que parecia estar morto.
e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Um cordeiro que parecia estar morto, mas o chifre representava poder, os olhos, a onisciência de Deus, e tudo isso depois de uma morte que representa o sacrifício dele na cruz, para que nós pudéssemos ser libertos e viver para a glória do seu nome. É fácil nós compreendermos, irmãos, que se nós não fizermos isso valer em nossas vidas, nós estaremos de alguma forma invalidando a graça de Deus. Mas quando isso é completo em meu coração, na certeza mais absoluta de que a salvação de Deus foi suficiente para libertar o meu coração, e que o meu caráter está sendo trabalhado todos os dias, nessa entrega total de um ser que busca, sem limites, sem reservas, numa entrega para a glória do nome do Senhor. Sabe o que acontece muitas das vezes em nós? É que nós estamos a todo tempo querendo que Deus se manifeste em nossas vidas de forma diferente, quando tudo já está escrito em sua palavra, que Ele foi enviado à terra, e a sua cruz foi suficiente para quebrar todos os grilhões e todo o mal. Um cordeiro em silêncio que foi para a cruz, que representa isso para nós. E aí, irmãos, nós não podemos em hipótese alguma deixar de viver isso na sua integralidade, sabendo que Deus a todo tempo está trabalhando o nosso coração, para que a nossa vida seja a representação desse reino aqui na terra. Como disse Isaías no capítulo de número 53, verso 7, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. É o Cordeiro de Deus, é o Jesus querido, é o Senhor da igreja, é aquele que trabalha em nossos corações, é aquele que fala nossas vidas, vinde como estais, é aquele que quer trabalhar o nosso coração para que a gente possa ter atitudes que glorifiquem o seu nome. É o Cordeiro que recebe louvor e adoração nos céus para todo sempre. No versículo de número 8 e 9 diz o texto para nós: logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Irmãos, valeu a pena. A nossa adoração precisa cada dia estar conectada com essa verdade do Evangelho em nossas vidas, e aí sermos livres para adorar ao Rei dos Reis. Não se prenda, não se deixe o seu coração ficar preso, abatido, ao ponto de arrancar de você aquilo que é o brilho do Senhor na sua vida. Adore a dele, porque no céu, irmãos, a glória do Senhor é manifesta todos os dias, dia e noite. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. É muito complicado, irmãos, nós vivermos e caminharmos com o Senhor e não desenvolver em nós uma adoração do Cordeiro de Deus. Não permitir que o Espírito nos conduza ou nos tire dessa carnalidade que muitas vezes muito mais nos prende ao mundo ilusório, do que simplesmente olharmos para o céu e contemplarmos a palavra do Senhor, e permitir que ela trabalhe do nosso coração de tal forma que a nossa adoração seja plena no reconhecimento do que Deus fez por nós na cruz do Calvário, e de que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, manifestou-se em nosso meio, ao ponto de tornar a igreja do Senhor vitoriosa pelo poder do seu sangue.
Então, entrar aqui nesse lugar, ou da sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, algo precisa mover a nossa vida, ao ponto de olharmos para esse sacrifício de Jesus, e para todo o projeto de Deus, daquilo que não merecíamos, mas Ele nos resgatou. Não foi uma atitude humana, mas foi Deus de forma soberana, nos escolheu pelo nome, e nos fez povo seu, igreja sua aqui nessa terra. Nós temos motivos demais, de sobra, irmãos, para nos tornarmos crentes adoradores na presença de Deus. E eu quero agora, nesse percurso da minha mensagem nessa noite, conduzir o nosso coração a entendermos que a Páscoa ou sacrifício do Cordeiro só vai ter valor na vida daquele que adora. Naquele que louva ao Senhor, naquele que está disposto a dar o seu melhor para Deus. Nesse tempo onde muitas vozes nos confundem, que nos afastam da glória, da presença, dos princípios e da vontade do Pai, Deus nos chama, a igreja Gileade aqui do José Walter, para nos tornarmos verdadeiros adoradores na presença do Deus vivo. Esse é o tempo, essa é a convocação. Ah, pastor, não importa, uma igreja A, igreja B está fazendo isso ou aquilo outro. A única marca, irmãos, que vai nos levar à vitória é nós entendermos quem Deus era em nossa vida e permitirmos que o Espírito trabalhe em nós ao ponto de levantarmos mão santa aos céus e adorarmos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu, nesses últimos dias, tenho olhado para a minha própria vida. Tenho feito uma autoavaliação de como está a minha vida diante do Senhor. Por que que o meu tempo de oração tem sido cada vez mais reduzido? Por que que o meu tempo de busca e de leitura das Escrituras tem sido cada vez mais rifado ou trocado por outra coisa? A nossa adoração a Deus, ao Cordeiro, só será possível acontecer dentro daquilo que as Escrituras nos orientam, se nós formos crentes que orem e que busquem a sua palavra. O diabo, o inimigo de nossas almas, está a todo tempo querendo nos distrair, nos fazer tirar o foco, fazer buscar outras coisas e priorizar outras coisas na nossa vida. Mas o que Deus quer dos seus filhos para esse tempo, irmãos, é ver homens e mulheres que, chorando com o rosto em pó na terra, esteja buscando a Ele, clamando a Ele, como nunca você fez na sua vida. Você pode até lançar mão do passado, você pode até lançar mão da sua memória e olhar para você e dizer: eu já fui assim. Eu já tive esse tipo de postura, eu já busquei mais o Senhor, eu já tive mais intimidade com Deus, mais compromisso com Deus. Você pode fazer uma leitura de você mesmo, e nesse raio-x que a Bíblia nos faz viver, e nos mostrar que nós precisamos tomar uma atitude urgente, para que a nossa vida seja conduzida para dentro da vontade do Pai. Estar na casa de Deus não representa estar na vontade do Pai. Estar sentado no banco de uma igreja, de um templo, não representa que você é adorador de verdade. Levantar as mãos na hora do louvor e até chorar e se arrepiar, não vai identificar você como adorador. O verdadeiro adorador, ele precisa entender que a Bíblia tem preceitos e princípios a serem cumpridos. Eu não posso criar a minha forma de adorar, mas Deus nos conduz a nos tornarmos verdadeiros adoradores. Como eu entendo isso? Para que o significado da cruz, do Cordeiro e da Páscoa em mim realmente aconteça de forma profunda, verdadeira, transformadora, edificadora para a minha vida. Como eu agradarei ao Senhor com as minhas atitudes? O que eu devo fazer para que o meu coração se volte ao ponto de reconhecer o quão miserável nós somos e do quanto precisamos de Deus para que Ele continue trabalhando na nossa vida. Nossos planos e objetivos precisam estar dentro do centro da vontade do Pai,
percebendo que é Ele que coordena, que dirige, que soberanamente age na nossa vida, com poder, com graça, com misericórdia. É Ele que permite tudo acontecer em nós e através de nós. É o coração, é a vida que está diante dEle. E tolos somos nós, irmãos, de achar que vamos a algum lugar sem Deus. Mas pastor, eu estou na igreja. Mas talvez a sua postura, seu comportamento tem revelado que você não tem dependido de Deus tanto assim. Você não está na dependência de Deus tanto assim. Sua mente, seu coração ainda está muito preocupado. Sua vida talvez esteja envolvida em tantos problemas e dificuldades que você não tem enxergado a presença do Cordeiro agindo na sua vida. E aí, sabe o que sobra? Ingratidão, murmúria, lamento. Mas quando a gente percebe a presença de Deus nos mínimos detalhes da vida, quando nós percebemos que Deus está conduzindo cada passo, quando os planos são colocados no joelho, na presença do Pai, tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui nessa terra começa a ter um outro sentido. Sabe por quê? Porque dando certo ou dando errado, nós continuamos adorando ao Senhor. Abrindo ou fechando a porta, nós continuamos com os braços para cima, dizendo: Deus, nós sabemos que Tu estás no controle da nossa vida. Fechando ou não fechando aquele negócio, Deus, nós sabemos que Tu conduz a nossa história, a nossa vida. Portanto, irmãos, nós começamos a desenvolver um coração grato. E aí, a Páscoa de Deus, a liberdade de Deus, a libertação de Deus, o agir de Deus se revela na nossa vida. Porque Páscoa tem um significado da palavra literalmente, passar por cima. É o anjo da morte que vem e ao contemplar as portas marcadas pelo sangue, ele passava por cima. A nossa vida não é diferente. O mal pode vir sobre nós, mas a marca de Jesus está na minha vida e na sua vida. Os sinais do Senhor, daqueles que servem a Cristo, vai caminhar aqui nessa terra com um olhar para o alto, crendo que com o seu lombo cingido, vai entender que a qualquer momento o céu vai se abrir e ele vai partir. E vai vivendo assim, a nossa vida começa a despertar em nós um trabalhar de Deus ao tal ponto que a nossa vida passa a ser uma vida de adoração a Deus. Entenda isso, porque do contrário, nós vamos viver preocupados e amarrados nos problemas e nas dificuldades. Quero caminhar para uma aplicação do texto que nós lemos. Com a Bíblia aberta, junto comigo. Versículo de número 12. Se eu quero desenvolver a adoração do Cordeiro, para que a minha Páscoa, a libertação da minha vida, seja constante, duradoura, reveladora, que tenha poder de mudança no meu ser, na minha vida, eu preciso entender que morte de Jesus é poder para a libertação. Olhar para a cruz e me romantizar com aquilo, e até chorar nos filmes que a gente assiste, é até válido, é bacana, a gente se emociona. Mas a representação do Cordeiro que foi imolado na cruz, ele é poder para a libertação de todo aquele que crer. No versículo de número 12 ele diz: eles proclamavam em alta voz: o Cordeiro que foi morto é digno de receber o quê? O poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. O único digno de receber, no versículo de número 11, do capítulo 4 de Apocalipse também, olha o que diz o texto: nosso Senhor, nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Sabe por que a adoração muitas vezes sai imperfeitas? Muitas das vezes, na sua grande maioria, porque nós somos imperfeitos e pecadores, porque nós não reconhecemos, irmãos, que estamos na mão de um Deus
que tem todo poder. Ele é o Criador de todas as coisas. O Cordeiro, seu domínio é sobre todos. No versículo 13, João vai dizer: também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra e debaixo da terra, no mar, e tudo que neles existem, dizerem ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Irmãos, quando você entrar nesse lugar, na sua casa, em qualquer lugar que você esteja, adore ao Cordeiro, adore, 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 adore. Enquanto você adora, enquanto você magnifica o poder de Deus, enquanto você reconhece o domínio, o poder pelos séculos dos séculos daquele que venceu a morte, enquanto isso acontece na sua vida, Deus vai ministrando na tua casa, na tua família, no teu lar, em qualquer lugar. Sabe por quê? Porque a adoração a Deus é reconhecer quem Ele é sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Tudo pertence a Ele. Tudo é dele. Quando eu li esse texto de 1 Crônicas, capítulo de número 29, 11 e 12. Hoje eu passei o dia pensando e meditando nesse texto. Do quanto Ele é poderoso. Se você puder marcar na sua Bíblia, Ele é poderoso. Diz o texto: ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Porque tudo quanto há no céu e na terra é teu. Ó Senhor, o reino é teu, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e a força e poder da tua mão. Na tua mão está a exaltação e o fortalecimento. Tudo pertence a Ele. Percebam que para aqueles que buscam poder, vitória, sucesso, só Deus pode nos dar de forma saudável e para a glória dEle tudo isso. Somos fortalecidos para glorificá-lo, irmãos. Deus não está trabalhando no nosso coração apenas para fazer um milagre ou outra coisa desse tipo, não. Na medida que Deus vai mudando a nossa vida, vai trabalhando no nosso ser, vai fortalecendo a nossa vida, Ele tem um objetivo: de receber glória, louvor, majestade, vinda da igreja, para a glória do seu nome. Em 1 Pedro capítulo de número 4, verso 11, o texto vai nos dizer: se alguém fala como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. A eternidade, irmãos, será um lugar de louvor e adoração. Por isso que nós devemos, a partir de agora, ou de sempre, no momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, estarmos com espírito de adoração. De sermos crentes que gostem de louvar o seu nome, de adorar o seu nome, de bendizer o seu nome, de reconhecer a sua grandeza, de permitir que os seus lábios adorem ao Senhor, mas não apenas isso, que o seu caráter, que o seu testemunho, que a sua fala, que aquilo que você faz, seja motivo de adoração a Deus. Em qualquer lugar que você estiver, as pessoas possam olhar para mim e para você, e perceber que o Deus da glória habita em nós. Sabe por quê? Porque isso é um ensaio, irmãos, para a eternidade. Lá nós iremos adorar dioturnamente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No versículo de número 14 de Apocalipse capítulo 5, o texto vai nos dizer: e os 4 seres viventes diziam amém. Os anciões também se prostraram e adoraram. Irmãos, é um lugar de se prostrar, de adorar, de bendizer. Se a gente não praticar isso aqui na terra, nós teremos dificuldade de praticar lá no céu. Se nós não tivermos no estágio espiritual de trabalhar isso em nossas vidas, ao ponto de nos aquebrantarmos diante de Deus,
Quanto tempo faz que você não ora como deveria? Quanto tempo faz que a sua oração é muito mais para cumprir um rito religioso? Quanto tempo faz que as lágrimas não molham mais o seu rosto? Que a sua mente fica muito mais presa no problema e distrações por cima de distrações invadem o seu coração e não conseguem se concentrar de verdade. Arrebatados pelos problemas, pelas dificuldades. E não se deixa mergulhar em Deus, até contemplar a beleza da sua glória. Eu quero viver isso para a minha vida. Quantos querem? Nós temos um desafio, irmãos, como cristãos. Fazer valer o sacrifício de Jesus na nossa vida. Não temos condições de recompensar absolutamente nada a Deus e ao Senhor. Mas temos condições de nos colocarmos à disposição do Espírito e deixar Ele trabalhar a nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele tem falado aos nossos corações. Ele tem nos direcionado a essa compreensão. E muitas das vezes os nossos ouvidos estão tapados para ouvir a sua voz. Contemplar a sua glória. Ver o que Deus tem a realizar nas nossas vidas. Os louvores serão entoados naquele lugar. E muitas das vezes a nossa casa, o nosso lar, tem se tornado um lugar de reclamação. Um lugar de observar os defeitos uns dos outros. Um lugar de perceber a falta e não perceber a providência do Pai nos momentos difíceis. Um lugar de não perceber que Deus habita dentro do nosso lar, da nossa vida. E sermos gratos pelas pequenas coisas. Porque Deus, Ele quer, irmãos, que a gente seja adorador de verdade. E o adorador, ele trabalha isso no coração. Se está bom ou se está ruim, ele desenvolve a facilidade de compreender, de entender a grandeza de Deus em todas as coisas. Para nós chegarmos aqui nessa noite, quantos livramentos ocorreram? O prato que nós comemos à mesa hoje, foi Ele que proveu. Nós nos destacarmos com saúde do nosso lar para vir para cá. Foi Ele, irmãos, que nos conduziu a estar aqui. Por isso os louvores devem ser entoados, os aleluias e os glória a Deus, e um coração contrito, aquebrantado diante dEle. No versículo de número 8, de Apocalipse capítulo 5, logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são a oração dos santos. Será para sempre. Para sempre. Aqui, daqui a pouco termina essa reunião, nós vamos para a nossa casa e levamos a nossa vida. Talvez no caminho a gente seja trancado por alguém e esqueça de tudo que falamos aqui e ouvimos. E coloque para fora a carnalidade. Talvez ao chegar em casa, o som do vizinho está muito alto e isso nos incomoda ao ponto de nos tirar a nossa paz e a gente ir lá e discutir. Talvez alguém nos olhe de forma errada, torta, hoje ainda ao sair da igreja. E a gente esqueça de que Jesus está acima de todas essas coisas. Sempre, sempre, sempre a nossa adoração vai ser para sempre. No versículo de número 9 do capítulo 4 de Apocalipse, o texto vai nos dizer: sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, sempre davam honra e glória, sempre a igreja do Senhor, sempre. Nós devemos trabalhar isso em nosso coração.
Vamos fazer um exercício. Ao sair daqui, comece a adorar o Senhor. Na sua vida, no seu trabalho, no seu caminhar. Pelos seus filhos, pela sua família. Pela despensa cheia ou pela despensa vazia. Pela geladeira cheia ou pela geladeira vazia. Adore a Ele. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Comece agora. Comece hoje, porque o mês está acabando da Páscoa e talvez você esteja esperando o próximo abril, para que você venha lembrar e ter esse sentimento de novo. Quando o Cordeiro de Deus nos salvou na cruz do Calvário, para que a gente fosse livres para adorá-lo. Libertos de todo o mal. Cadeias são quebradas, corações são restaurados, famílias são libertas, jovens são restaurados, mulheres, homens, crianças são levados a uma condição de compreender que Ele é Deus. E deve ser para sempre em nossa vida. Comece agora. Capítulo 7 de Apocalipse, eu encerro. Verso 12, dizendo amém. Louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força, seja o nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Pastor, como eu devo fazer a minha adoração? Nesse versículo apenas um resumo daquilo que eu tenho que trabalhar na minha vida. Louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder, força, aquele que vive para todo sempre. Então, irmãos, os nossos cultos serão aceitos ao Senhor, serão entregues de verdade a Deus, a nossa adoração será algo como instrumento, incenso suave, as suas narinas, ou nós estamos apenas interpretando um personagem? Ou a nossa vida se aquebranta de verdade, reconhecemos que nós somos miseráveis e necessitamos da graça, da misericórdia do Cordeiro, ou nós estaremos apenas rodando em círculo, sem profundidade, sem intimidade, observando muito mais os defeitos do que as vantagens que Deus tem dado, o livramento, as provisões de Deus. A primeira coisa que a gente observa num crente amargurado, que não tem um louvor na sua boca, que não tem um louvor no seu coração, é porque nada para ele satisfaz. Tudo é motivo para crítica, tudo é motivo para perseguição, para uma palavra negativa. Nós temos o senso crítico e é válido você observar, porém, irmãos, aquilo que desagrada a Deus, nós temos que tirar da nossa vida, do nosso coração. É um desafio absurdo para cada um de nós. Mas se eu quero que Deus trabalhe na nossa vida, na minha vida e na sua vida, eu preciso adorar o Cordeiro. A Páscoa vai estabelecer na minha vida. Eu vou passar por cima do mal. Tudo aquilo vai ser vencido em nome de Jesus. Você crê nisso? Então fique de pé no seu lugar. Minha fé não está firmada nas coisas que posso. Me ajuda aí. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se a porta abrir e se fechar, se a doença vier
e curado for. Se tudo, mas se não der, eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. Haja sempre. Eu não. Eu adoro pelo que Ele é. Sempre. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode aplaudir a Ele com toda a sua força. Louvado seja Deus. Nós temos avisos, pastor? Não? Pergunte a ele, é melhor. Pergunte aí, pergunte. Eu acho que um dos mais importantes é esse aqui, né? Próximo domingo é Santa Ceia do Senhor. E vai estar sendo feita a apresentação, a encenação aí da Páscoa. É uma marca da nossa igreja. Um trabalho que tem sido feito já por muitos anos. E tem sido uma bênção todas as vezes que realizamos esse momento aqui com os irmãos. Não falte, traga convidado, vai ser uma bênção de Deus para a sua vida. Chamar a diaconisa mais bonita aqui da igreja. Amém. Muito maravilhosa, né? A palavra de Deus é bálsamo em nossas vidas. Vamos orar, irmãos. Amém. Pai, nós te agradecemos. Oh Deus, Tu és maravilhoso. A Tua palavra, Senhor, nos enche com a Tua força, com o Teu amor. Oh Deus querido e amado, queremos te agradecer pelo Teu Filho, por Jesus, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder, porque fez a vontade do Pai e nos amou de tal forma que se deu por nós. Senhor, muito obrigada, Pai, muito obrigada, Senhor. Abençoa, Senhor, Aleluia. cada um de nós. Abençoa a nossa volta para os nossos lares. Nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal. E que nós possamos ter, Senhor, um resto de semana abençoado. Aleluia. Que a Tua presença esteja conosco, Senhor, nos guiando. Que Teu Espírito nos guie. Que Teu Espírito, Senhor, nos dê discernimento. Para que nós possamos, Senhor, nos desviar do mal. Ó Deus, guarda-nos em Tuas mãos e nos sustenta. Em nome de Jesus é que te pedimos. Amém. Levante suas mãos aos céus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça poderosa e salvadora do Cordeiro de Deus, a presença, o poder, a unção, a revelação do Santo Espírito habite em cada coração aqui nessa noite e ao redor do mundo inteiro. E você crê comigo, diz amém. Não saia sem dar um abraço no seu irmão.